Mateus 16 nos conta que Jesus estava com seus discípulos e então ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus então pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Caramba, quando ele disse isso, Jesus ficou empolgado e falou: é isso! Que privilégio você teve, Simão Barjonas. Foi meu pai quem te revelou isso. Nenhuma pessoa conseguiria saber uma coisa dessas. Mas por que Jesus ficou tão empolgado assim com essa resposta de Pedro? Bem, Jesus nunca dizia quem ele era. Ele não falava que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o enviado. Ele não falava nenhuma dessas coisas. E naquele tempo, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Hoje, todos nós podemos ouvir o Espírito Santo, mas naquela época não era assim. Foi por isso que Jesus falou: que privilégio você teve. E ele se referiu a Pedro como Simão Barjonas, ou Simão, filho de João, que significa aquele que ouve o que foi gerado pela pomba. Então ali naquele momento, Pedro foi visitado pelo Espírito Santo e recebeu a revelação de que aquele homem, na verdade, era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias que eles tanto aguardavam. Então Jesus vira para ele e diz: você é Pedro e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus aqui não estava falando que a igreja seria edificada sobre Pedro. Porque olha só, a felicidade de Jesus não foi por causa de Pedro. Jesus estava sempre com Pedro e nunca demonstrou essa felicidade toda. A felicidade de Jesus foi por causa da revelação que Pedro havia recebido naquele momento. E quando Jesus diz que privilégio, a palavra usada no original é makarios, que significa receber uma bênção, receber um favor ou uma graça. Ou seja, não tinha mérito nenhum em Pedro, ele recebeu um favor. E o mérito não está em quem recebe, o mérito está em quem dá. Então o centro do assunto ali não era Pedro. Veja bem, perceba a frase de Jesus: você é Pedro e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Jesus aqui fez uma brincadeira entre duas palavras. Uma era o nome Pedro e outra palavra pedra, porque Pedro no original é Petrus. E a palavra que Jesus usou para pedra era Petra. Petrus e Petra eram palavras diferentes. Petrus eram fragmentos, pequenos fragmentos de pedra. Eram muito usados como se fosse uma massa, tipo um concreto. E já a palavra Petra era a pedra mesmo, rocha, firme, sólida, natural. Petrus era produzido pelo homem, mas a Petra era a criação de Deus. Jesus estava dizendo que a igreja não seria edificada sobre homem nenhum, mas sobre ele mesmo, sobre Jesus. E que isso aconteceria a partir da revelação de quem ele é, e que essa revelação seria dada de graça pelo Pai. E como receber essa graça, essa revelação? Ouvindo o Espírito Santo. Porque essa verdade jamais poderia ser produzida por homem algum. Aqui Jesus estava trocando o Petrus por algo muito mais firme. Ele estava trocando a pedra onde a lei foi escrita por um outro fundamento sólido e totalmente inabalável. O que Jesus estava dizendo aqui é: a verdade não está na pedra, a verdade está no Espírito. Não é sobre uma lei que vocês precisam obedecer, mas sobre uma revelação que vocês precisam ouvir. Não é sobre produzir, é sobre receber. Não é sobre alcançar, é sobre ser alcançado. Porque não é nada sobre vocês, é tudo sobre mim. Sou eu que faço, sou eu que mantenho, sou eu que sustento. E por isso a glória é toda minha. A igreja não é edificada sobre o que nós fazemos, a igreja é edificada sobre Jesus. Aí uma pessoa pergunta: quais são os fundamentos da sua igreja? E a outra responde: os fundamentos da minha igreja são a adoração, o estudo das escrituras, a caridade. Preste atenção numa coisa: a igreja dos homens é edificada sobre o que os homens fazem, mas a igreja de Jesus é edificada sobre quem Jesus é. É por isso que Jesus segue dizendo: a minha igreja será edificada sobre mim. E quando o Espírito Santo revelar a vocês quem eu sou, então a morte não terá mais poder sobre vocês. E eu vou lhes dar as chaves do reino dos céus. E tudo que é realidade nos céus vai passar a ser realidade também sobre a terra. Porque tudo que é meu será de vocês.
A igreja dos homens guerreia contra o inferno, mas a igreja de Jesus já derrotou o inferno na cruz. A igreja dos homens vive tentando se santificar, mas a igreja de Jesus já foi lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro. A igreja dos homens luta contra o pecado, mas a igreja de Jesus não tem por que lutar contra aquilo que já morreu, porque a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo e agora é Ele quem vive em nós. A igreja dos homens edifica o império dos homens, mas a igreja de Jesus recebe um reino dos céus. A igreja dos homens ergue o nome dos homens e suas bandeiras, mas a igreja de Jesus só tem um nome e esse nome é Jesus. E depois de ter dito tantas coisas, Jesus disse: não contem isso para ninguém. Ué, mas como assim? Se aquilo era algo tão profundo, tão poderoso e tão libertador, por que os discípulos não deveriam contar para ninguém? Porque aquilo não se tratava de mais uma informação, mas era algo que precisava ser revelado pelo Espírito Santo, assim como aconteceu com Pedro. E naquele tempo eles viviam um tempo de visitação. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre os homens. O Espírito Santo visitava o homem. O Evangelho não é uma informação, o Evangelho é uma revelação. É a revelação de quem é Jesus. E a boa notícia é que após a morte e ressurreição de Jesus, enfim, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. E hoje, depois daqueles dias, como disse o profeta Jeremias, a lei que antes era escrita em pedra, agora foi posta em nossa mente e escrita em nosso coração. Hoje, todos podem conhecer o Senhor, do mais humilde ao mais importante, porque na cruz toda a nossa maldade foi perdoada e dos nossos pecados Deus não se lembra mais. E o maravilhoso é que Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, hoje tem muitos irmãos. Ele, que antes era o único filho, se entregou à morte exatamente para nos fazer também filhos de Deus e para dividir com você e comigo o seu reino de amor. Então agora, se alguém perguntar: quem é você? Responda: eu sou filho do Deus vivo e a morte não tem poder sobre mim.